de Pepe Mujica, no Uruguai, ex-presidente Pepe Mujica, e voltando para o Brasil, para falar de um assunto importante que tratamos aqui no Boletim na terça e na quarta-feira, que é a CPI das Bets. Comentamos muito sobre esse assunto aqui. Quem está comigo no estúdio hoje é o senador Dr. Irã, que é o presidente da CPI das Bets. Senador, muito boa tarde. Obrigada pela presença aqui com a gente. Neila, boa tarde a todos. Quem vai participar da conversa com a gente também é Gabriel. Gabriel também está aqui comigo. Gabriel, boa tarde, Gabriel, tudo bem? Nosso tudo bem, repórter que cobre Congresso, que está sempre lá nos corredores do Senado e da Câmara dos Deputados, Gabriel Bus, com a gente aqui hoje também, para falarmos sobre CPI das Bets inicialmente, porque a gente tem muito assunto. Eu queria abrir nossa conversa, Gabriel e senador Dr. Irã, falando então sobre a CPI das Bets. CPI que a gente já não mais ouvia falar, voltou aos holofotes nessa semana com a participação de 2 influenciadores. Eu até conversei, eu e Gabriel estávamos aqui no estúdio, a gente conversou com a senadora Soraya Tronic sobre a importância da comissão daqui para frente. Eu queria que o senhor explicasse agora qual o caminho da comissão, se ela ganhou força, se ela ganhou musculatura agora para continuar esse debate dentro do Senado. Bom, eu sou... Pela minha maneira de ser, eu sou muito tranquilo e procuro conduzir as coisas com muito cuidado, analisando dados, para que nós possamos assim dar substrato para que a nossa relatora ela faça um documento, um relatório final que possa ser aprovado pela maioria dos membros da comissão. E é por isso eu acho que as pessoas achavam que a gente estava trabalhando pouco na comissão, como não é verdade. Nós temos mais de 300 requerimentos aprovados, nós temos relatório de inteligência financeira, uma porção de gente envolvida, e não porção de gente, que é uma maneira de dizer, mas instituições, BETs, instituições de pagamento, enfim. E nós estamos trabalhando na investigação disso tudo, e o que deu mais visibilidade é porque os influencers eles têm um número de seguidores muito grande e isso suscitou um interesse maior da sociedade pela presença deles lá. Mas o fato é que nós estamos trabalhando muito no sentido, principalmente, de proteger a sociedade, dizer para as pessoas que ninguém ganha de bets, ninguém ganha, que essa jogatina que se instalou no nosso país, ela gera um impacto muito grande na renda das pessoas, Neila, principalmente, olha só, tem muita gente que está no Cade Único, que está recebendo Bolsa Família e está gastando grande parte desses recursos em aposta, tornando suas famílias em situação de mais vulnerabilidade do que elas já estão. E por isso é que a gente está lá trabalhando para mostrar para as pessoas a importância desse tema e que nós devemos proteger as crianças, nós devemos cuidar para que essas empresas, essas bets que são milhares, que elas se regularizem, que elas paguem impostos, que a gente consiga regulamentar de uma maneira muito cuidadosa a participação desses influencers na publicidade, porque como eles são pessoas adoradas no país, eles terminam por influenciar, às vezes de forma negativa, muitas pessoas a começar a jogar, e muitos deles têm uma propensão a ter ludopatias, quer dizer, se viciar em jogo, e terminam sendo potencializados por essa ação. Então, esse é o nosso escopo maior da comissão. Senador, antes de eu passar a palavra para o Gabriel, eu acabei fazendo essa pergunta porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acabou assinando um requerimento para manter a CPI por mais 45 dias. Esse prazo de 45 dias já está correndo e a senadora Soraya Tronic disse que vai batalhar para que esse prazo seja estendido. O senhor acredita que Davi Alcolumbre vai estender essa comissão? Neila, eu não conversei com o presidente Davi a respeito dessa eventual prorrogação. Mas eu apresentei já uma solicitação solicitando a prorrogação. Nós prorrogamos por 45 dias, que foi aquilo que nós perdemos por conta do recesso, enfim, e repusemos esse tempo. E aí nós vamos discutir com o presidente, ele está viajando, mas certamente na próxima semana nós vamos discutir esse assunto. Mas eu creio que, mesmo que a gente não consiga prorrogar, porque precisa instalar outras comissões, nós estamos aí com a CPMI
dessa questão gravíssima que foi essa roubalheira que aconteceu no INSS, quando se roubaram os benefícios dos aposentados e pensionistas, que, aliás, que foi desencadeada aqui pelo trabalho jornalístico de vocês. Então, tem muita coisa para acontecer. Vamos ver se o presidente, que é ele que delibera sobre esse assunto, vamos ver se ele acha adequado que a gente prorrogue. Ou, se não prorrogarmos, eu acho que nós já temos muito subsídio para fazer uma boa relatoria, um relatório final adequado, além do que, mesmo durante a tramitação da nossa CPI, nós já estamos apresentando alguns projetos de lei baseados naquilo que a gente já vivenciou e que a gente já conhece de dados, para evitar evasão fiscal, para evitar que as pessoas mandem recursos daqui para o exterior sem controle e, principalmente, para proteger a sociedade. Gabriel, passo a palavra para você. Fica à vontade para perguntar para o senador. Claro. Senador, antes da gente tocar no dia de hoje, eu tinha só um adendo para fazer sobre CPI das bets, que trata justamente do assunto de que é uma reclamação, inclusive, do senhor, da falta de quórum, às vezes. O senhor até se propõe a pautar requerimentos, mas existe ali um déficit de senadores que estão membros da comissão, mas que não participam. O senhor acha que isso, em algum momento, atrapalhou os trabalhos da comissão? Bom, é muito importante que a gente tenha um quórum adequado para deliberar sobre requerimentos, sobre alguns documentos que a gente precisa de aprovação do plenário. Nas oitivas dos convidados e convocados, isso não interfere, mas para aprovar os requerimentos, interfere sim. Mas, como eu falei aqui, nós já temos, eu não sei nem se a gente funcionasse mais um ano, a gente conseguiria dar cabo de análise de tantos requerimentos que já foram aprovados, que são mais de 300, e nós estamos ali priorizando aquilo que é mais importante para que eles sejam o suporte e que nos deem condição de fazer realmente um relatório importante que venha ao encontro dos interesses da sociedade. Mas essa semana, especialmente, você viu, hoje você estava lá acompanhando outro tema importante que certamente vocês vão abordar aqui hoje. Felizmente, nós tivemos um quórum até razoável para uma quinta-feira, onde muitos senadores já têm atividades que já foram pré-agendadas nos seus estados e muitos estão em missões no exterior. Você acompanha lá, vocês acompanham no dia a dia, vocês sabem que essa semana foi uma semana onde muita gente saiu do país, enfim. Mas mesmo assim nós conseguimos fazer um trabalho muito interessante que você estava lá acompanhando e foram mais de 5 horas de oitiva do nosso convidado, que foi o ministro da Previdência, e nós tínhamos lá uma representatividade importante de senadores na casa. Eu espero que na próxima semana nós possamos ter uma participação maior dos membros. Perfeito. Senador, a gente vai continuar falando de CPI das bets. Prometo que o nosso próximo assunto é INSS, até porque é tudo que a gente vem falando hoje no nosso jornal. Eu só queria falar mais um pouquinho das bets no sentido dos 2 influenciadores que tiveram lá nessa semana. Já falamos aqui do quanto isso acabou chamando a atenção das pessoas para essa CPI específica. É um assunto, de fato, muito importante que vem dilacerando algumas famílias brasileiras. Até há pouco tempo a gente havia comentado aqui no boletim sobre uma possibilidade das pessoas usarem o cartão do Bolsa Família para apostas. Isso não existe mais, viu, gente? Isso não existe, não houve, nunca houve essa possibilidade. O ministro da Fazenda, inclusive, falou sobre isso no passado, mas não existe essa possibilidade. Então, voltando aqui às audiências que aconteceram nesta semana, os 2 influenciadores acabaram mostrando como eles conseguem esse dinheiro aí de patrocínio, enfim, dos valores que eles ganham por contratos fechados com essas empresas de apostas. Mas os 2 deixaram muito claro que não é competência deles alertar aos consumidores sobre o risco desses jogos e jogaram a culpa para o Congresso Nacional. Qual é a resposta dos senhores senadores para a população que ouviu isso? Aqui cabe um meia-culpa. Eu não sei se você acompanhou, Neila. Acompanhei. Quando nós instalamos a comissão, no primeiro dia, eu falei que nós cometemos um erro. Nós não aprovamos os cassinos físicos, que são rastreáveis, que geram emprego, que eles fomentam cultura, shows, e, enfim, algo que a gente conhece em outros lugares do mundo.
E nós proibimos não aprovando isso, nós aprovamos essas bets que, com essa aprovação, nós colocamos vários cassinos muito acessíveis, sem nenhum controle, sem nenhuma regulamentação posterior, dentro da casa das pessoas. Isso foi um erro que nós estamos tentando corrigir através desse trabalho. E nós realmente, os influenciadores têm razão. A publicidade ela é regulamentada por resoluções do CONAR, que eles têm respeitado, mas aquilo não é suficiente. É a mesma coisa que eu dei um exemplo lá, vocês acompanharam, eu sou médico, e quando a gente vê propaganda de produtos, de remédios na televisão, diz assim, esse remédio pode fazer, se fizer mal à saúde, procure um médico. Se fala em 78 rotações, para tomar um exemplo de um... Vocês não sabem o que é 78 rotações, porque isso era quando a gente usava disco de vinil. Mas a gente aumentava a rotação do disco, ninguém entendia nada do que o cantor estava cantando. Então, o que acontece é isso agora. As advertências, elas são absolutamente ilegíveis. Por exemplo, quando você lê uma bula, a bula é de um tamanho da letra que alguém que tem mais de 40 anos, que tem presbiopia, oftalmologista, não consegue ler. Então, aquela advertência que é feita através da publicidade dessas plataformas, desses influencers, ela é absolutamente ineficaz. É apenas uma prestação de conta formal a quem regula a propaganda no nosso país, que é o CONAR. Então, nós precisamos realmente criar mecanismos legais para proibir. Inclusive, eu estou até apresentando um projeto de lei para a gente tentar aprovar que seja proibido publicidade por influencers de bets. Eles podem fazer publicidade de jogos de futebol, enfim, disputas, mas esse negócio de ficar jogando no tigrinho ali o dia todo, eu acho que a gente tem que coibir esse tipo de publicidade. Gabriel, sua pergunta. Senador, agora sim queria falar sobre hoje, sobre o comparecimento do ministro da Previdência, Volney Queiroz, dentro ali da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado, porque foi uma oitiva longa, 5 horas, como o senhor já mencionou aqui. E o que o senhor tira de proveito dessa oitiva? O que o senhor avalia que o ministro ali atendeu às expectativas da comissão? Bom, eu quero salientar que o ministro, ele tinha 2 convocações, uma convocação e 2 convites. E ele prontamente acatou o nosso convite, a gente até transformou a convocação do senador Girão em convite também. E ele se dispôs com muito boa vontade a participar da nossa sessão que você acompanhou. E acho que, de uma maneira geral, ele foi bem, só que nós precisamos ter respostas mais efetivas em relação, primeiro, como é que nós vamos ressarcir rapidamente todos esses aposentados e pensionistas que foram roubados por essa gangue que se instalou nessas empresas que surrupiaram seus salários, os seus benefícios, né? E que ficou claro lá que isso não deve ser utilizado de recursos que têm que ser pagos por nós. Quer dizer, nós temos que ir atrás do ressarcimento dessas pessoas. Ele nos informou que já temos quase 3 bilhões de reais que foram bloqueados dessas instituições, e nós esperamos que o governo, o mais rápido possível, reponha essas perdas para essas pessoas que a maioria são idosas, que são doentes, que utilizam seus salários não só para subsistir, mas também para comprar medicamentos que são utilizados de longo prazo, como medicamento para hipertensão, para diabetes, enfim, doenças crônicas. Isso foi o foco principal. Agora, algo que não sei se você vai falar, mas eu até comentei ao sair da reunião, eu nunca vi, houve um consenso em se instalar uma CPMI, quer dizer, os mais diferentes matizes ideológicos que estavam presentes, todo mundo disse, olha, nós vamos assinar essa CPMI para que a gente possa descobrir quem são os verdadeiros culpados, porque
É inacreditável que o sistema de controle interno do INSS não detecte essas irregularidades que acontecem e que já são reiteradas, já acontecem há muito tempo. Nesses 2 últimos anos houve um grande aumento dessas fraudes, mas o controle interno nunca detectou isso. Eu até chamei a atenção que no nosso estado nós temos lá um número muito grande de venezuelanos e eu via muita fila nos bancos oficiais lá no dia de receber BPC e fiz uma denúncia, inclusive, a um outro veículo, e a Polícia Federal já fez 2 operações e detectou que 6,5 milhões de reais estavam indo para benefício de pessoas que vinham da Venezuela, recebiam o cartãozinho aqui, ficavam ou um escritório de advocacia ou algum preposto aqui recebendo esse dinheirinho, passando uma parte para a pessoa lá na Venezuela e utilizando endereços fictícios, inclusive de CRAs. Então, não dá para a gente acreditar que não haja uma participação desses órgãos de controle nessas fraudes. Eu acho que a gente precisa aprofundar cada vez mais essa investigação e também, mais uma vez, salientar e agradecer aqui o trabalho de vocês, porque sem o trabalho de vocês, essas operações não teriam acontecido. Agora, a pergunta que não quer calar. Houve a audiência aí do atual ministro, o ministro que chegou há pouco aí à frente. Óbvio, ele já estava trabalhando na área, no ministério, inclusive ele digamos que é um sucessor do ministro Carlos Lupe. O ministro disse hoje, na audiência com os senadores, que quem vai pagar esse preço serão as empresas, as associações que estão sendo investigadas. No entanto, até o momento, apenas 2 bilhões de reais foram bloqueados. E a gente sabe que o rombo é bem maior que esse, já está chegando aí na casa dos 6 bilhões de reais. Alguma informação que o ministro passou hoje foi clara a respeito disso? Deixou vocês tranquilos? Essa foi uma questão que suscitou uma certa dúvida, porque você falou em 2 bilhões, ele falou um pouco mais de 2 bilhões, eu acho, salvo engano, 2 bilhões e 300, e já houve mais uma operação agora, onde foram apreendidos vários bens de alto valor, imóveis, lá em Presidente Prudente, em São Paulo, né? Então, nós acreditamos que a Polícia Federal está fazendo um grande papel, a CGU, e nós vamos estar vigilantes para que realmente, o mais rápido possível, esses valores eles voltem através dessas buscas e apreensões que estão sendo feitas por essa quadrilha que eu não sei como é que pode alguém se prestar a esse desserviço a pessoas que trabalharam a vida toda pelo nosso país, que já estão, às vezes, no fim da vida ou às vezes doentes, precisando sobreviver, e essas pessoas vão roubar dinheiro ali, é um negócio inadmissível. Senador, também tinha uma pergunta para o senhor em relação ao que a gente viu hoje de alguns embates. Houve ali uma tentativa, no primeiro momento, de um lado e outro, oposição e governo, tentarem responsabilizar um lado e outro. O senhor tentou mediar da melhor forma possível para que não ficasse nesse ataque e defesa de ambos os lados. O senhor avalia que a criação de uma CPMI tem como blindar esse cenário de ataque e mais proposições, né, no sentido de resolver o problema, do que virar um palco político entre briga entre governistas e oposição? Eu pergunto isso porque hoje o próprio ministro deu essa declaração de que particularmente era a favor de uma comissão, mas que tinha medo de que acabasse atrasando a resolução do problema e virasse uma guerra de versões dentro de uma comissão que seria para resolver o problema, mas que poderia só piorar a situação do problema. Gabriel, eu acho que o risco existe, mas se você vê minha atuação, eu acho que eu terminei, aqui sem querer ser pretensioso, mas eu acho que eu consegui conduzir os trabalhos com muito equilíbrio. Eu acho que o ministro se sentiu tranquilo para esclarecer todas as perguntas que lhe foram feitas, mas nós temos aí um ambiente de ano pré-eleitoral e há um risco de se tentar
politizar e de tentar transferir responsabilidades de um segmento ideológico para outro, mas há coisas que são muito claras, que a gente sabe, Neila também acompanha, e há de convir comigo que é inquestionável que nestes 2 últimos anos essas fraudes aumentaram de maneira exponencial. Agora, eu espero que quem for presidir a CPMI que o faça com equilíbrio, tentando conduzir da maneira, por exemplo, que eu sempre conduzo as coisas dessa maneira. Você viu que eu até deixei abrir mão, eu era um dos autores do requerimento de convite, eu tinha a prerrogativa de começar perguntando, e eu deixei por último, até porque para tentar demonstrar boa vontade e criar boa vontade entre os pares para que eles fizessem uma audiência ali galgada no respeito, no equilíbrio. E o importante ali, o mais importante, que todo mundo estava ali assistindo, tinha muita gente assistindo através de todos os canais, todo mundo preocupado como é que nós vamos receber esse dinheiro de volta e o mais rápido possível e de onde vem esse dinheiro. Isso era o mais importante. Quer dizer, nós precisamos realmente melhorar os mecanismos de controle, como eu falei aqui, que são risíveis no INSS. Nós precisamos aumentar o número de médicos para dar acesso às pessoas idosas, doentes que moram nos rincões desse país. Eu sou de Roraima e tem pessoas que às vezes têm que viajar 400, 500 quilômetros para ter acesso a uma perícia e chegar lá, às vezes, não conseguem fazer a perícia por mais diferentes motivos. Nós tivemos uma greve de quase 1 ano dos peritos do INSS, o que dificultou o acesso dessas pessoas. Eu até falei lá, tem muitas mulheres que tiveram seus bebês nessa época, o bebê já tinha 1 ano quando elas foram receber o auxílio maternidade. Quer dizer, isso é uma coisa que a gente não pode admitir. Então, eu acho que a CPMI, esse trabalho que nós fizemos hoje, tem um condão de aperfeiçoar essas coisas para que a gente dê acesso e também trate as pessoas mais humildes desse país com a dignidade que elas merecem. Falando sobre a CPMI, senador, vou tentar ser didática, porque tem muita gente que está assistindo a gente que só agora quer saber de fato o que é uma CPI, quer entender o que é uma CPI, porque se sentiu lesado com essa farra do INSS, com os descontos indevidos que ele teve ou ela teve na aposentadoria dela. Então, agora, essa pessoa que está nos assistindo, e são muitas pessoas que entraram em contato com a gente lesadas por isso, ela quer saber o que é essa CPI e de que forma essa CPI pode ajudar a população, a pessoa que está lá na ponta e que teve o seu dinheiro roubado. Muito bem. A CPMI, ela tem por finalidade, principalmente, fazer uma investigação apoiada pelos demais órgãos de controle e repressão de ilícitos no país, para que, ao final, ou durante a CPI, a gente apresente projetos de lei que façam uma correção de rumos naquilo que a gente está investigando, ou impute, no final do relatório, culpabilidades e responsabilidades às pessoas que causaram esse dano. Por exemplo, hoje, você viu que ali já o senador Cleitinho apresentou uma proposta, ele disse que tem um projeto de lei que proíbe que essas associações possam fazer desconto nos salários dos aposentados. Quer dizer, isso vão surgindo proposições legislativas para tentar coibir certas práticas que são práticas que podem ser lesivas à sociedade. Essa é a finalidade principal de uma CPI. Agora, você sabe que pela audiência que as CPI geram, você vê, anteontem e ontem nós tivemos lá 2 influencers que uma tem 53 milhões de seguidores e o outro com cerca de 10, 11 milhões, me corrija se eu estiver errado. Quer dizer, a audiência da nossa CPI aumentou muito pelo engajamento que essas pessoas têm nas redes sociais. Mas isso não significa que a gente não estava trabalhando. Agora, ontem e anteontem, você viu que teve um número maior de senadores, até porque cada um aproveita
politicamente aquela ocasião para manifestar a sua posição em relação a diferentes assuntos, e porque ali é uma casa da política, e obviamente que cada político quer marcar sua posição, além do que o principal realmente é nós darmos uma correção de rumo àquelas distorções que nós vamos descobrindo pelo meio do caminho dessas investigações que acontecem durante uma CPI ou uma CPMI, como é o caso, que seria uma CPI das duas casas, simultaneamente, da Câmara de Deputados e do Senado da República. Gabriel, sua pergunta. Senador, eu queria ver um outro ponto com o senhor. Eu comentei isso aqui ontem no programa, que é Davi Alcolumbre, que é quem precisa ler esse pedido, esse requerimento da CPMI para que ela possa ser instalada. Eu relembrei ontem que o presidente Davi Alcolumbre, ele não tem um perfil de que é tão favorável às CPIs. Lá na primeira gestão dele, quando presidente do Senado, ele era muito reticente às CPIs, às CPMIs, e, de novo, ele manteve esse perfil ao longo dos anos, mesmo quando deixou a presidência da casa. Qual é o papel agora dos senadores e até de deputados de tentar convencê-lo a mudar de posição no sentido de ser reticente a uma CPI? O senador Davi sempre foi uma pessoa que foi reticente a abrir CPIs. O que dá para fazer para mudar essa opinião que ele tem, às vezes, sobre CPIs? Eu não digo nem opinião, mas postura que ele tem de ser reticente em abertura de CPIs e convencê-lo de que abrir a CPMI do INSS é uma boa coisa, vai trazer resultados positivos para o próprio Congresso. Muito bem. Gabriel, você sabe que o presidente Davi é um político experiente, ele conhece muita dinâmica da casa, e nós não tivemos nenhuma reunião de líderes. Eu sou líder de um bloco, participo das reuniões de líderes normalmente às quintas-feiras, mas em virtude da viagem do Davi nós não conseguimos discutir. Certamente, como aquela casa lá vocês conhecem muito bem, tanto quanto eu, até melhor que eu. Mas aquela casa ali é a casa da argumentação e do convencimento. Na reunião de líderes, ele vai conversar com colegas senadores, e discutir com o presidente Hugo Mota, já que a CPMI é mista, e aí ele vai ou se convencer de que é importante abrir a CPI ou não. Isso depende muito da adicionalidade. Ali a casa é mais presidencialista do que tudo, né? Então você sabe que ele tem muitas prerrogativas que lhe são particulares. Então eu acho que ele decidindo o que é melhor, ele vai manifestar. Mas eu não posso te adiantar porque eu não conversei com o presidente Davi e reforço aqui a experiência, a sensibilidade dele, você conhece. Então vamos aguardar aí os acontecimentos, as conversas, para ver o que ele decide na próxima semana. Temos dois débitos aí, hein, Gabriel, do presidente Davi Alcolumbre. Um da CPI do INSS, CPMI do INSS, e a outra, se ele vai estender, se vai prorrogar ou não, a CPI das bets. Você tem mais algum questionamento para o senador? Não, na verdade eu gostaria de agradecer o senador que exaltou aqui o trabalho do Metrópolis de trazer à tona todo esse escândalo que envolve o INSS há bastante tempo e que as pessoas precisam parar de ser lesadas e de fato, tanto o Congresso, mas a Polícia Federal também fazer o seu trabalho de investigação e que essas pessoas, de fato, possam ser punidas, né? Eu queria convidar o senador a acessar o nosso portal assim que sair daqui. Senador, tem matéria sobre a farra do INSS, que é o nome que nós temos aqui no Metrópolis. Tem matéria todos os dias sobre esse assunto e hoje, especificamente, a matéria é sobre como essa farra está alcançando os empréstimos consignados. Bancos que estão, então, cedendo os direitos dos seus clientes para esses empréstimos consignados que muitas pessoas nem sabem que estão pagando por eles, tá? Então, convido o senhor a ler essa matéria assim que sair daqui da nossa entrevista. Leila, você sabe que isso foi colocado também, o senador Wellington Fagundes levantou essa questão da implicação do Sistema Financeiro Nacional na concessão de empréstimos consignados. A gente precisa proteger essas pessoas. Eu não sei se vocês sabem um pouco da minha vida, mas eu sou oftalmologista, sou um oftalmologista ativo ainda opero, ainda atendo e tudo mais. E a gente
a gente atende muitas pessoas humildes, pessoas que vivem em lugares muito longínquos desse país, que às vezes não têm acesso à internet, não tem e-mail, por exemplo. Então, são essas pessoas que a gente tem que proteger, porque às vezes elas nem entendem muito bem, elas, quando pegam um cartãozinho, descobrem que metem lá num caixa eletrônico e sai um dinheirinho, elas não sabem que aquilo é um empréstimo consignado, que elas estão pagando um juro extorsivo por aquilo. E vai comprometendo cada vez mais o rendimento dessas famílias, fazendo as pessoas sofrerem, porque às vezes, né, assim, um aposentado, ele é o provedor de toda a família. Então, a gente tem que olhar com muito cuidado e com muita seriedade essa questão. Você colocou esse tema muito bem. Eu queria dizer para vocês que eu acordo muito cedo e sempre, quando abro lá meu celular para ver as notícias, o Metrópolis é uma fonte de informação para mim muito importante. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Obrigada por estar aqui presente hoje, obrigada pela gentileza de vir aqui aos nossos estúdios para a gente debater esse tema. Muito obrigada mesmo e a gente te espera aqui em outras oportunidades. Muito obrigado, me convido que eu estarei aqui sempre com muito prazer para esclarecer o nosso trabalho parlamentar lá no Senado. E a gente sai aqui de Brasília, vamos agora para Uruguai, isso porque